Hoje, para nós exemplificarmos, para nós analisarmos e para nós chegarmos a uma conclusão do que foi feito por esse candidato, eu trouxe o nosso tema deste ano, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar a introdução, presta muita atenção que nós vamos voltar a todas as marcas da introdução. Depois nós vamos para o primeiro argumento e nós vamos dissecar esse primeiro argumento voltando à introdução. Vamos dissecar o segundo argumento relacionando com o primeiro e voltando à introdução, tá? Aqui, meninos, o nosso primeiro parágrafo eu deixei na integralidade, não mexi, não digitei, do jeito que o candidato escreveu, eu só fiz entrecortar e trazer para vocês. Vamos aqui. A indústria cultural movimenta milhões de usuários em todo o mundo, principalmente por retratar de maneira ficcional a realidade histórica, atual e ideológica. Nesse contexto, o cinema brasileiro procura discutir sobre as questões sociais, rurais e urbanas no país. No entanto, o acesso desse meio de comunicação restringe-se a uma pequena parcela da sociedade, pois tanto a concentração dos locais de exibição como os valores agregados excluem parte da sociedade. Portanto, mecanismos da democratização do acesso aos cinemas nacionais são fundamentais para a atribuição da cultura dos brasileiros. Bom, aqui nós temos alguns desvios gramaticais, nós não vamos analisar a competência 1, tá? Como eu disse a vocês, está na íntegra e o nosso objetivo hoje não é a competência 1. Nosso objetivo hoje é a competência 3. Então, eu queria discutir com vocês aqui a competência 3. Começar pela parte estrutural. Quantos períodos eu tenho aqui? Eu tenho 4 períodos, vamos delimitá-los. Você tem da indústria cultural até a ideológica. Nesse contexto, até país. No entanto, até a sociedade e, portanto, até brasileiros. Você sabe que, no mínimo, nós devemos ter 3 períodos. O escrevente colocou para a gente 4 períodos. Quantidade perfeita, tá? Tranquila. Agora nós vamos avaliar o parágrafo do candidato. O que nós temos aqui? Segundo o que eu pedi para você, da análise da introdução, o que você encontra aqui? A indústria cultural movimenta milhões de usuários em todo o mundo, principalmente por retratar de maneira ficcional a realidade histórica, atual e ideológica. Aqui, o escrevente fala da indústria cultural. Quando ele me diz que ela movimenta milhões de usuários em todo o mundo, isso é bom. Principalmente por retratar de maneira ficcional a realidade histórica, atual e ideológica. Isso também é bom. Aqui, no primeiro período, eu tenho uma abordagem temática e é uma abordagem positiva. Nesse contexto, então vamos entender que é nesse contexto da indústria cultural movimentando milhões de usuários, principalmente retratando a realidade aí ficcional. Então, nesse contexto do trabalho positivo da indústria cultural, nesse contexto da indústria cultural trabalhando a ficção, o cinema brasileiro procura discutir, percebam que sai da indústria cultural e especifica para o cinema. O cinema brasileiro procura discutir as questões sociais, rurais e urbanas do país. Isso é bom. O cinema procurando discutir as questões sociais, muito bom. As questões rurais e urbanas do país, muito bom.
o que o candidato faz no segundo período? Ele sai da indústria cultural, o geralzão, direciona, especifica para o cinema, e quando ele diz que procura discutir as questões sociais, ele continua abordando o tema aí, cultura, cinema, de forma positiva. Então, o segundo período também é abordagem temática. Ok? Terceiro período, ele diz assim: no entanto, quando ele diz no entanto, ele me prepara para algo contrário. Ele me prepara para uma quebra de expectativa. Eu estava numa expectativa positiva. Eu estava numa expectativa em que a indústria cultural, movimentando milhões de usuários, retratando de maneira ficcional a realidade histórica, atual e ideológica, isso é muito bom, trazendo o cinema, discutindo questões sociais, rurais e urbanas, isso também é muito bom. Eu estava nessa vibe, eu estava nessa expectativa bacana da indústria cultural e do cinema. Quando o meu candidato diz no entanto, ele me dá uma adversidade que vem quebrar a minha expectativa. Então, ele já me prepara para uma outra situação. A adversidade me dá uma quebra do positivo para o negativo. No entanto, o acesso desse meio de comunicação, bom, vamos entender que pelas referências que ele traz aqui, o acesso desse meio de comunicação seria o cinema brasileiro, restringe-se a uma pequena parcela da sociedade, pois tanto a concentração dos locais de exibição como os valores agregados excluem parte da sociedade. Raciocina comigo? No entanto, eu tenho a quebra de expectativa. O acesso desse meio de comunicação. Então, o meio de comunicação aqui, vamos entender o cinema. Restringe-se a uma pequena parcela da sociedade. Quando ele me diz que esse acesso ao meio de comunicação, esse acesso ao cinema, restringe-se a uma pequena parcela da sociedade, isso daí já não é bacana. Por quê? Porque eu tenho uma cultura que não é para todos. Porque eu tenho uma arte que não é para todos. Porque essa discussão sobre questões sociais, rurais e urbanas é uma discussão que não nasce para todos. Então, a restrição a uma pequena parcela da população realmente é algo ruim. Tá? Aí ele explica, pois tanto a concentração dos locais de exibição como os valores agregados excluem parte da sociedade. Opa! Quando ele me afirma que o acesso desse meio de comunicação restringe uma pequena parcela da sociedade, ali está o quê? O que é isso daqui, gente? De no entanto, até sociedade. O que é isso? Essa afirmação dele, no entanto, o acesso desse meio de comunicação restringe-se a uma pequena parcela da sociedade, é a afirmação categórica dele. Tanto é que logo depois ele explica. Olha só, por que se restringe a uma pequena parcela? Porque a concentração dos locais exclui parte da sociedade e os valores agregados também excluem parte da sociedade. Então, aí, eu tenho a tese dele, tá? Quando ele me diz que o acesso desse meio de comunicação restringe-se a uma pequena parcela da sociedade, é a tese dele, ou seja, nesse momento ele afirma o quê? Que esse acesso não é democratizado. Ele nega a democratização do acesso, tá? E justifica. Pois tanto a concentração dos locais de exibição
como os valores agregados, olha como ele retoma aqui, excluem parte da sociedade. Olha só, o cinema restringe-se a uma pequena parcela. Por quê? Porque nós temos aqui a concentração dos locais de exibição e os valores agregados como elementos excludentes de parte da sociedade. Aí eu te pergunto, o que vem a ser a concentração dos locais de exibição e os valores agregados? E aí, meninos, o que seria essa concentração dos locais de exibição e o que seriam esses valores agregados? Rápido! Segundo Paulo, é a prévia argumentativa. Ok, Paulo? Esse meio de comunicação é restrito a uma pequena parcela? É restrito a uma pequena parcela? Por quê? Por causa da concentração dos locais e dos valores agregados. Prévia concentração dos locais é a prévia do meu primeiro argumento. E os valores agregados é a prévia do meu segundo argumento. O que eu estou esperando? Pela lógica, eu estou esperando que ele vá para o desenvolvimento e o primeiro argumento dele seja defendendo essa concentração dos locais de exibição. E o segundo argumento dele, defendendo esses valores agregados. Então, esses valores como fatores excludentes. Tudo bem? Pois é, Raíssa. Vamos lá? Roberta, pensei que a tese dele tinha que provar que a democratização está ocorrendo. A tese dele tinha que afirmar que a democratização está ocorrendo. Mas o que foi que ele fez? Ele negou a democratização. O que o comando pedia? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que ele fez? Ei, não existe democratização. Ele negou, ele refutou. Foi isso que ele fez. Ele e milhões de brasileiros, né? Gente, só para deixar claro para você, eu não trouxe esse texto como exemplo a ser seguido, tá? Você vai já entender que esse texto não é um exemplo a ser seguido. Roberta, o que ele deveria ter feito? Ele deveria sim ter defendido a democratização do acesso como pede o comando. Mas tu te lembras que tu podes negar, tu podes refutar. Ele foi para o caminho mais difícil. Ele refutou. Você está certíssima quando você me pergunta se ele não deveria ter afirmado a democratização do acesso. Certíssima. Mas ele não fez. Você percebe que ele nega, tá? Então, ele foi para refutação, ele foi para negação. Ah, Roberto, então aqui seria a contra-tese, já que ele está contrariando o comando? Sim, é isso mesmo. Eu estou esperando o quê? Eu estou esperando que ele me confirme a democratização do acesso. O que ele me diz? Essa democratização não existe, então ele nega. Eu estou esperando que ele me dê argumentos que venham confirmar a democratização do acesso. O que ele me diz? Ele nega, ele fala da concentração dos locais de exibição, ele fala dos valores. Então, ele vai me contrariar. Logo, contra-argumentação. Em relação ao comando, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Democratização do acesso. Democratização, palavra positiva. Acesso, palavra positiva. O que o Enem espera? Que você defenda que esse acesso ao cinema está democratizado. Roberta, não está. Então, o que você vai fazer? Você vai negar. Quando você confirma isso, você traz a tese. Você negou. Você vai montar a sua contratese porque você vai contrariar o comando.
Roberta, eu posso? Claro que você pode, desde que os seus contra-argumentos sejam fortíssimos para calar a boca do corretor. Vamos lá? Portanto, mecanismos da democratização do acesso aos cinemas nacionais são fundamentais para a atribuição de cultura dos brasileiros. O que ele faz no último período? Ele confirma ainda mais a não democratização. Em que momento? Mecanismos da democratização do acesso aos cinemas nacionais são fundamentais. Ora, ele reconhece que esses mecanismos da democratização do acesso aos cinemas nacionais são fundamentais para a atribuição de cultura dos brasileiros. Aqui ele confirma ainda mais a tese dele de restrição. Por quê? Porque ele pede mecanismos à democratização. Então, aqui, o que nós temos? Mecanismos à democratização do acesso são fundamentais para a atribuição de cultura. O que ele está fazendo? Ele reconhece a necessidade da proposta de intervenção. Ele reconhece que mecanismos da democratização são fundamentais. Então, a gente precisa de estratégias que venham democratizar esse acesso. Ele reconhece essa necessidade, tá? Reconhece a necessidade que ele vai trabalhar na proposta de intervenção dele. Então, aqui eu tenho o reconhecimento da necessidade de proposta. O que a gente tem que ter, gente, no argumento? Quais são as partes, que é o que a gente vai procurar aqui? Informação ou afirmação ou acusação, explicação, justificativa, fundamentação, comprovação e análise ou parecer do escrevente. A sua análise e o seu parecer. Presta atenção que eu já te falei outras vezes e vou te repetir. Não necessariamente tem que ser nessa ordem. Já te falei que se tu quiseres, tu podes começar com o teu parecer e terminar com uma afirmação. Essa ordem aqui, ela é aleatória, tá? Tu só tens que obedecer a quê? A logicidade. Tu só não podes desconstruir sentido. Não pode ser o samba do crioulo doido o teu parágrafo. Tem que ter uma sequência, uma ordem de compreensão, tá? Mas tu tens que ter essas partes todas. Então, a análise com propriedade vai fazer com que tu percebas a existência dessas partes. Em que momento tu informas, em que momento tu explicas o que tu informaste, em que momento tu acusas ou tu comprovas aquilo que tu informaste ou acusaste, e em que momento tu dás o teu parecer acerca do que tu afirmaste, explicaste e comprovaste, tá? A priori, as principais salas de cinema do país estão localizadas nos centros urbanos por conta do acúmulo de capital, havendo segregação de comunidades periféricas e interioranas. Primeiro período. Percebes a conexão do autor da introdução com o primeiro argumento, em que ele traz aqui o conector a priori. Tá? Competência 4. As principais salas de cinema do país, olha só, estão localizadas nos centros urbanos. O que é isso? As principais salas de cinema do país estão localizadas nos centros urbanos. Ele nos fornece o quê? Uma informação. Ele faz uma afirmação categórica, ele nos fornece uma informação. Por conta do acúmulo de capital, o que é o acúmulo de capital? É a explicação que ele me dá. Explicação que ele me dá pelo fato do cinema, das salas de cinema, das principais salas de cinema, estarem localizadas nos centros urbanos. Havendo segregação
principais salas de cinema estão nesses centros em detrimento das comunidades periféricas e interioranas. Então, essas comunidades periféricas e interioranas são segregadas, são excluídas, porque elas não concentram grande capital. O que nós temos no primeiro período? Uma informação e uma explicação dessa informação, tudo bem? Tu concordas comigo que esse primeiro período me dá uma ideia negativa? Tu concordas que ele vem confirmar o que lá no parágrafo anterior? O que isso confirma lá na introdução? Olha aqui. Concentração dos locais da exibição. Prévia do primeiro argumento. Quando ele fala aqui, as principais salas de cinema estão localizadas nos centros urbanos, ele confirma essa concentração do local nos centros urbanos, tudo bem? Então, tu percebes que ele reforça a tese e ele confirma o primeiro argumento, a prévia do primeiro argumento. Isso, Caio. Confirma a inexistência da democratização pela restrição do cinema em centros urbanos com acúmulo de capital. Tá. Só que isso, lá no primeiro parágrafo, vem confirmar a concentração dos locais de exibição. O que ele faz? Ele afirma aqui que concentra nos centros urbanos e que segrega as comunidades periféricas e interioranas. Tudo bem? Logo, ele me prepara para quê? Se ele já informou, se ele já explicou, ele vai ter que provar que isso aqui está acontecendo. Não é só você afirmar. Lembra que tem que ter toda uma costura e tem que ter credibilidade. Você precisa dar credibilidade ao argumento. Isso aqui se torna uma acusação muito séria. Então, você precisa provar o que você diz. Do contrário, não vai passar de simples acusação. E eu não tenho texto dissertativo argumentativo somente com acusação. Ou você prova o que diz, ou você tira a credibilidade do argumento. Tudo bem? No estado do Pará, por exemplo, a Universidade Federal do Pará tem um projeto através da Faculdade de Artes Visuais, a democratização desse veículo às comunidades ribeirinhas de forma gratuita, com a utilização do campus para exposição ou levando até as comunidades os aparatos cinematográficos, sendo custeado por bolsas de extensões. Gente, qual é a minha expectativa? Se ele já fez uma afirmação categórica da concentração dessas principais salas nos centros urbanos, justificou, excluiu as comunidades periféricas, ele excluiu. Então, o que eu estou esperando? Eu estou esperando exatamente a exclusão dessas comunidades periféricas interioranas, essa concentração nos centros urbanos. Quando ele me diz, no estado do Pará, a Universidade Federal do Pará tem um projeto, através da Faculdade de Artes Visuais, a democratização do veículo às comunidades ribeirinhas de forma gratuita. Isso é maravilhoso, gente. Isso é democrático. Isso é você sair dos centros urbanos e varar. Tá aqui, ó. Lá na comunidade interiorana. Você sai daqui da faculdade com o projeto da Faculdade de Artes Visuais. Esse
vista. Olha a minha expectativa te lendo. Tu negas a democratização. Aí depois tu dizes, não, Roberta, tá democrático. Sai de cima desse muro. Ou tá democrático ou não tá democrático. Ou o negócio tá bom ou o negócio não tá bom. Entende de uma vez que argumento sustenta a tese. Argumento não mata a tese. Argumento não contraria a tese. Aí você mata a afirmação anterior e ainda mata a tese. Percebam que o candidato me dá a explicação, ele me dá a confirmação e a argumentação comprovada, mas a comprovação dele é contrária ao que ele me disse. Bora, meninos, último período. Entenderam que ele já arrebentou com o argumento dele, né? Assim, tem-se o acesso desse meio de comunicação às comunidades menos favorecidas, ao acúmulo do capital, proporcionando a inclusão cultural delas. Aí me mata de vez! Sabe aquela cacetada no meu cérebro? É isso aqui. O que é o último período dele? Me diz. O Paulo está me dizendo que o último período é a análise dele. Arrasou, Paulo. É a análise dele. Maravilha. Paulo me diz que o segundo e o terceiro período estariam perfeitos para um texto de viés positivo. Tu estás entendendo o meu desespero, Paulo? Viés positivo. O cara me dá uma tese negativa. O cara me dá o primeiro período do parágrafo negativo. Aí ele me dá segundo e terceiro positivos. Ele desanda tudo. E sabe qual é o pior de tudo? O pior é que você percebe que o candidato tem noção das partes que compõem o parágrafo. Porque ele informa, ele explica, ele comprova e ele analisa. Só que, gente, além dele comprometer a competência 3, ele compromete a competência 4. Porque ele quebra a logicidade, ele quebra a coerência. Não faz sentido você defender a não democratização e argumentar em prol da democratização. Não faz sentido, gente. Então aqui a competência 3 está toda comprometida, a competência 4 está comprometida, a competência 2 está comprometida, porque lembra que a competência 2 fala da tipologia. Fala do aspecto dialógico da introdução, do desenvolvimento da conclusão. E não há diálogo entre as partes. Olha só, gente. Assim, tem-se o acesso desse meio de comunicação às comunidades. Olha como ele confirma. Tem-se o acesso desse meio às comunidades menos favorecidas. Isso é democrático. Ao acúmulo do capital, isso é democrático, ou seja, ele pegou aquele acúmulo que estava lá nos centros urbanos e já deu de presente para as comunidades ribeirinhas, proporcionando a inclusão cultural delas, proporcionou a inclusão, democratizou. Então a análise dele é uma análise positiva, que nega primeiro período e nega a tese. Argumento não nasce para negar a tese. Tu tens que entender isso. Aquilo que tu amarrares, adotares como teu ponto de vista, tem que ser costurado e confirmado e comprovado na tua argumentação. Nunca negado. Você quer negar? Nega o comando desde lá de cima até o final. Você não pode titubear. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode dizer, Roberta, não está democrático. Mas olha, Roberta, está democrático. Não dá. Isso pira qualquer cabeça. Segundo argumento, eu quero a análise de vocês. Bora ver o que ele está fazendo aqui. O Manuel Vitor me disse
candidato acusa, comprova, explica e analisa. Só que bem torto. O que é bem torto, Manuel Vitor? Bora lá. Outro assim, os valores para a utilização desse meio de comunicação corroboram, eu me recuso a ler no singular, para a falta de democratização do país. No país. Cara, o que eu tenho aqui, tu percebes que o cara sabe conectar. Olha aqui o conector que ele inicia o segundo parágrafo. Argumentativo, por isso que dá pena, gente. Gente, dá muita pena. Quando a gente tem certeza de que você não sabe escrever, a gente tem muita pena. Mas quando a gente tem certeza de que você sabe escrever e você simplesmente afundou porque não prestou atenção na própria ideia que você colocou, aí é desesperador, gente. O que ele faz no primeiro período? Bora! A Brenda me disse que ele faz uma afirmação. Os valores para a utilização desse meio de comunicação corroboram para a falta de democratização no país. Eu concordo contigo. É uma afirmação. Essa afirmação é negativa ou positiva? Bora voltar? Introdução, gente. O acesso desse meio restringe-se. Primeiro argumento, a concentração dos locais. Segundo argumento, os valores agregados. Então, olha, os valores agregados, prévia do segundo argumento, olha o que a gente tem aqui, os valores para a utilização desse meio de comunicação. Então, os valores para o cinema corroboram para a falta de democratização. Ele confirma a tese, e quando ele fala dos valores, ele retoma a prévia do segundo argumento dele, que ele colocou lá na introdução. Entenderam? Sim, estão acompanhando. Percebam que o primeiro período dele é a confirmação da prévia do segundo argumento que está lá na introdução e a confirmação da tese dele, tá? Dessa forma, projetos como escolas de cinema, divulgados nas redes sociais, tem o objetivo de universalizar o acesso dos estudantes às exibições, em que as escolas, em parcerias com instituições privadas, custeiam parte da entrada dos alunos aos cinemas. E esse acesso contribui para discussões em salas de aula. Dá uma olhada no segundo período dele. O que ele faz no segundo período dele? A Vitória está me falando que ele comprova, o Paulo está me falando que ele está explicando e evidenciando com fatos sociais a democratização do acesso, ok? Olha só, projetos como escolas no cinema, divulgados nas redes sociais. Então, ó, coisa boa demais. Tem o objetivo de universalizar o acesso dos estudantes às exibições, em que escolas, em parcerias com instituições privadas, custeiam parte da entrada dos alunos aos cinemas. Olha que coisa boa! Olha só! Que projeto maravilhoso, gente! Levar a escola para o cinema. Esse projeto divulgado nas redes sociais. O objetivo desse projeto é universalizar o acesso dos estudantes às exibições. O que é isso, senão a democratização? Que as escolas, em parcerias com instituições privadas, custeiam parte da entrada desses alunos. Ou seja,
que não teriam condições de ter o acesso. E esse acesso contribui para discussões em sala de aula. Olha que maravilha, olha que projeto fantástico, olha que projeto que visa democratizar o acesso ao cinema no Brasil, levando alunos que não têm condições de pagar esse cinema, alunos a terem acesso a esse cinema e melhor, levando a discussão daquilo que eles entenderam na sala do cinema lá para a sala de aula. Cinema, gente, é informação, é entretenimento, mas é informação, é entretenimento, mas é discussão social, é entretenimento, mas é amplitude de visão, de conhecimento de mundo. Então entenda, dar acesso ao aluno que não tem esse acesso é super democrático. Ainda levar aquela ideia que foi entendida no cinema para a sala de aula é você não só democratizar o acesso ao cinema, como você democratizar o conhecimento, o ensino. Gente, isso é maravilhoso. Segundo período dele, ele explica e ele comprova um fato social que traz a democratização. Então, o segundo período dele nada tem a ver com o primeiro período. O segundo período nega o primeiro período. O segundo período nega a tese. A comprovação dele teria que ser amarrada ao primeiro período e viria para confirmar a tese, para endossar a tese. O que ele faz é matar o primeiro período e mais uma vez matar a tese. Muito bem, Manuel Vitor. Ele comprova, só que de forma positiva, contrariando a tese que propôs na introdução. É isso mesmo? O Gabriel me diz que ele comprova, porém não está de acordo com a tese. Perfeito. Então, tu percebes que é mais um argumento invalidado em relação à tese. Terceiro período. Segundo o portal G1, filmes como Coringa abrangem vários critérios sociológicos, filosóficos e biológicos que podem ser utilizados durante as aulas, contribuindo para a formação escolar. O que é o terceiro período, gente? Concordas comigo que o último período também é extremamente positivo e vem provar quão democrático o cinema está sendo aqui? E vem mostrar tudo que esse cinema pode trazer para a discussão da sala de aula e para a contribuição da formação escolar. Isso não é maravilhoso? Me digam se isso não é perfeito. Então, aqui no último período, eu tenho uma comprovação que trabalha com uma realidade. Ele trouxe uma exemplificação quando falou do Coringa. E a análise dele, o parecer dele, quando fala da contribuição. Isso é muito bom, gente. O que é que eu tenho aqui? Segundo e terceiro períodos, viés positivo, provando o acesso ao cinema democratizado. Eliminando o primeiro período e eliminando a tese. No momento em que ele contraria a tese, ele sai do princípio que eu trouxe para vocês. Princípio do argumento fundamentando o ponto de vista. E aí, gente, mais uma vez eu vou voltar ao todo, tá? O que é esse todo? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Tu precisas perceber se existe sintonia desde a tua primeira palavra
até a última palavra. Olha aqui. Eu quero voltar aqui com vocês. Quando vocês fazem esse planejamento prévio, vocês têm noção do que vão colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Mas isso, gente, só quem tem consciência ideológica, consciência de texto, tá? Quem ainda está escrevendo, por escrever sem pensar no sentido da palavra, não vai fazer isso daqui. Olha aqui. Examine com atenção a introdução e a conclusão. A gente ainda não chegou na conclusão, mas você vai examinar essa introdução para ver se há coerência entre esse início e o fim. Você já viu que não há coerência entre o início e o meio. Não há coerência entre a tese e o desenvolvimento. Observe se o desenvolvimento do seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Você percebeu que os argumentos que o candidato nos apresentou são argumentos que vêm divergir da tese e não convergir. Os argumentos vêm matar a tese e não sustentar. Então preste atenção, você vai examinar a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre início e fim. Desde o início até o final há coerência? A gente já percebeu que não. A introdução não é confirmada pelo desenvolvimento. O desenvolvimento nasce para matar a introdução. Observe se o desenvolvimento do seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Você percebeu que não há essa convergência para o ponto de vista, que há uma divergência. Isso é muito grave, gente, muito grave, porque olha, seguem recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência 3. Gente, isso aqui não fui eu que montei. Isso aqui é do Enem. Eu estou trazendo da cartilha do Enem e te mostrando a expectativa do corretor em relação ao teu texto. Tu percebes que o texto que a gente acabou de analisar fere essa convergência de argumento e tese, fere a coerência entre introdução e desenvolvimento, tá? Na organização do texto dissertativo, você deve procurar atender a apresentação clara da tese. A apresentação da tese foi clara. Seleção dos argumentos que a sustentam? Não. A seleção dos argumentos não veio sustentar a tese, veio eliminar a tese, veio contrariar a tese, tá? Encadeamento de ideias de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente. Você percebe que não houve essas informações coerentes com o que foi apresentado. O que foi apresentado anteriormente? Lá na introdução, uma tese de viés negativo. O que foi que ele fez? Ele contrariou o comando. O comando pediu a democratização do acesso ao cinema. O que ele fez? Negou a democratização na introdução. O que eu estou esperando? Que o desenvolvimento venha fundamentar essa negativa. Está aqui, ó. Apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente. As informações do desenvolvimento não são coerentes com o que foi apresentado anteriormente. Ele quebrou o sentido. Sem repetições ou saltos temáticos. Não, ele simplesmente contrariou tudo que ele disse antes. Preste atenção nesse último item. Desenvolvimento dessas ideias por meio da explicitação, explicação, exemplificação das informações, fatos e opiniões. Até aí tudo bem? De modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Quem é o ponto de vista escolhido? É a tese. De modo a justificar para o leitor o ponto de vista. O que foi que ele fez? Ele de fato justificou a negativa do ponto de vista. O que foi que ele me justificou? Que ele estava matando o ponto de vista. Tu percebes que nenhum desses princípios, nenhum ele cumpriu. E tudo por quê? Gente, a falha começa
começou onde? Onde começou a falha do texto desse candidato? Me digam. Onde começou tudo? Onde começou o problema? O problema começou na confecção da tese, que não conversou com a confecção de argumentos. Se eu tivesse tido esse processo dialógico do ponto de vista com a argumentação, eu não teria tido um problema no texto. Eu não teria tido quebra da coerência. Entendem? Então, o problema começou quando ele delimitou uma tese e não trouxe argumentos para sustentar essa tese. Ele trouxe argumentos para ferir a tese. O que eu quero te mostrar é que o texto que a gente analisou não consegue cumprir nenhum desses princípios. Eu volto a te repetir. Isso aqui não é meu. Isso aqui é da cartilha do Enem. Se tu pegares na internet, se tu procurares, tu vais perceber que isso aqui está lá. O que eu estou fazendo é te mostrando os princípios e analisando cada princípio dentro do texto e mostrando o que o candidato fez para você não repetir.